De todas as lendas do mundo de One Piece, sem dúvidas, aquela que mais se destaca é a do Rox de Xebec, um pirata lendário que governou nos mares por muito tempo. O pirata que fez o marinheiro mais forte se juntar com o rei dos piratas para derrotá-lo, além de ter formado a tripulação mais forte de todos os mares. Então você quer saber tudo sobre os piratas Rox e o Rox de Xebec? Então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e neste vídeo eu vou falar do infame Rox e a sua tripulação que assolou os mares por muito tempo e até mesmo foi apagado da história pelo governo mundial. Então eu espero muito que você se divirta com o vídeo. E também já deixa o seu like que isso ajuda muito. E então vamos agora para a lendária tripulação de Rox de Xebec. No capítulo 957, descobrimos pelo Sengoku a infame tripulação dos piratas Rox. A organização foi fundada por um perigoso bando de piratas que se reuniram na Ilha dos Piratas Hachinosu. A busca mútua por fama e fortuna levou vários piratas poderosos a se juntarem à formação da tripulação. Entre eles estava Barba Branca, aquele que foi considerado o homem mais forte do mundo, Big Mom, que mais tarde se tornou uma das 4 imperadores do mar, o Kaido, a criatura mais forte viva, e também Shiki, o Leão Dourado, que foi capaz de lutar contra Garp e Sengoku ao mesmo tempo, destruiu metade de Marineford e ainda foi a primeira pessoa registrada que conseguiu fugir da infernal prisão de Impel Down. Além desses 4, outros membros conhecidos são o Capitão John, que juntou um tesouro lendário que atualmente é considerado o 2º maior tesouro do mundo, estando apenas abaixo do tesouro de Joy Boy deixado na última ilha, One Piece. O Ochoko, que permaneceu vivo até os 2 anos do time skip, e aparentemente era o governante da ilha Hachinosu. Porém, durante o incidente de Rockport, o Barba Negra enfrentou o Ochoko e se tornou o novo chefe da Ilha dos Piratas. Segundo as palavras do próprio Teach, ele precisava de algum tipo de ajuda do Kobe para derrotar o Ochoko, mostrando que o Ochoko poderia ser ainda mais forte que ele. E por fim, o último membro confirmado é chamado de Silver Axe. Ainda não sabemos nada sobre ele, mas seu nome significa literalmente machado de prata. E por causa disso, seu modo de luta provavelmente é com um machado. Esse nome também levantou algumas dúvidas se já não vimos o Silver Axe antes na história. A primeira vez que vimos o Capitão John foi em Thriller Bark, já que ele tinha sido transformado em um zumbi pelo Moria. E junto com o zumbi do John, também existia um outro que usava especificamente um machado prateado. Esse zumbi poderia muito bem ser o Silver Axe, que também teve o seu corpo roubado pelo Moria para ser transformado em um zumbi. E esses são os únicos membros confirmados até agora, porém existem muitos outros que fizeram parte desse grupo. Um desses possíveis membros é a Miss Bakken, a mulher que se diz mãe do Edward Weevil e amante do Barba Branca. No capítulo 909, o Marco fala que a Bakken já navegou com Barba Branca na mesma tripulação há cerca de 40 anos atrás. E sabendo que o Barba Branca navegou sob a bandeira dos Rox durante esse tempo, esta é provavelmente a tripulação que ele estava se referindo. Outro personagem que eu também acredito ter feito parte dos Rox é a Kurozumi Higurashi, a mulher que ajudou o Orochi a se tornar Shogun de Wano, porque baseado no flashback de Oden, a Higurashi deixou o país de Wano para escapar da perseguição dos cidadãos de Wano que estavam caçando todos os Kurozumi depois da traição do seu daimyo. E aparentemente ela se tornou uma pirata nesse tempo. Foi a Higurashi também que apresentou o Orochi ao Kaido, que ela poderia ter conhecido no tempo em que eles navegaram juntos. E outro personagem é a Doutora Kureha, ela mesma, a velha imortal.
A Kureha tem o estranho hábito de sempre pegar o que ela quer como pagamento pelos seus tratamentos médicos, e por isso muitas vezes ela é chamada de pirata. Ela pode ter adquirido esse costume enquanto era médica do bando dos piratas Rocks. E outro ponto interessante que mostra que a Kureha foi bem mais importante do que sabemos é que ela aparentemente sabe o que é a vontade dos D. E também sabia que o Roger tinha o D em seu nome, algo que foi escondido pelo governo mundial para todo o mundo. Mas, acima de todas essas pessoas, estava o infame Rox de Xebec, aquele que reuniu todo esse grupo de monstros e foi o seu capitão enquanto a tripulação estava ativa. Ainda não sabemos qual o real nível de força do Rox de Xebec, mas temos vários pontos que provam que ele foi o pirata mais forte do mundo. E por que eu digo isso? Bom, o Oda utiliza algumas bases bem interessantes para definir o nível de força em One Piece. Geralmente, um personagem chega no seu ápice máximo perto dos 40 anos. Isso, claro, não é uma regra. Muitos personagens podem continuar fortes mesmo depois dos 40 anos, como Kaido, por exemplo. Ou eles podem ser muito fortes antes de atingirem essa idade, como Luffy. Mas esse é um fato bem interessante que podemos levar em consideração. Então, 38 anos atrás, tivemos o conflito histórico conhecido como o Incidente de God Valley, onde o Garp com seus 40 anos se aliou com Gold Roger com seus 39 anos para enfrentar o temível Xebec na ilha de God Valley. Ambos, o Garp e o Roger, estavam na sua melhor forma, e foi preciso um marinheiro se aliar com um pirata para que eles fossem capazes de derrotar o Rox e pôr um fim, de uma vez por todas, na sua tripulação. Você entende isso? O marinheiro mais forte da marinha teve que se juntar com o maior pirata do mundo para que eles fossem páreos para esse homem. Os detalhes dessa luta não foram revelados, mas Sengoku disse que nesse dia toda a tripulação dos piratas Rocks tiveram um fim. Então, existe a chance de que o Roger e o Garp tenham lutado contra o Rox e toda a sua tripulação juntos. E isso, claro, aumentaria muito a perspectiva que temos desses personagens. Mas temos que lembrar que o Garp nessa época quase nunca agia sozinho. Ele sempre estava junto com Sengoku e a Tsuru. Assim como o Roger sempre andava com seus companheiros, principalmente com o Rayleigh e o Scooper Gaban. Então tudo indica que essa batalha foi entre o Garp e o Roger contra o Rox, enquanto seus companheiros enfrentavam o restante da tripulação. E mesmo sendo 2 contra 1, basta ver como o Garp ficou no final da batalha. Essa é a única vez que vimos ele tão surrado desse jeito. É por isso que eu acredito que o Rox está no maior nível de poder que podemos imaginar em One Piece. Ele juntou uma tripulação de monstros e não tinha medo de enfrentar a marinha, e nem de quebrar as leis do governo mundial. Foi revelado que um dos seus maiores hobbies era estudar os tabus do mundo. E quando falamos em tabus, obviamente estamos falando sobre o século perdido e as armas ancestrais. Com base nas histórias de suas façanhas, o Rox parecia ser um homem incrivelmente cruel e ambicioso, não se importando com quem ele atacava, desde que pudesse acumular poder para si mesmo e liderar sua tripulação para destruir quem interferisse em suas ambições. Ele também era bastante destemido e implacável, já que não tinha problemas nenhum em matar nobres mundiais se isso fosse do seu agrado. E ele fazia tudo isso com apenas um objetivo. O seu sonho era se tornar o rei do mundo. E ele atacou muitos locais e deixou destruição em massa para conseguir realizá-lo. Um fato bem interessante é que aquele que se senta no trono vazio recebe o título de o rei do mundo. Então ainda não sabemos se o desejo do Rox de dominar o mundo está de alguma forma relacionado com o trono vazio ou com o In, que é quem senta nele.
O Rox era monstruoso. Ele era tão monstruoso que o governo mundial decidiu apagar seu nome da história, mesmo que ele não tenha recebido o título de um homem mais forte do mundo, ele com certeza tinha capacidade para recebê-lo. E só não ganhou porque o governo queria esconder sua existência de todo mundo. Mas então, qual poderia ser o poder de Rox de Xebec? E existem algumas possibilidades. Ele poderia ter uma poderosa Akuma no Mi, ou ele poderia ter um Haki insano, mais forte até mesmo que o do Roger. E essa possibilidade insana do Haki é muito interessante, porque vimos o Kaido dizer que apenas o Haki é suficiente para dominar o mundo. E sempre pensamos que ele estava falando do Roger ao dizer essas palavras, mas pensando melhor, ele também poderia estar falando do seu ex-capitão, o Rox, porque o Roger não dominou o mundo, ele o conquistou. Há uma linha tênue entre dominar e conquistar. Quando você conquista, é um mérito seu. Quando você domina, geralmente está relacionado a tomar algo à força. O que foi exatamente o que o Rox fez. Mas também temos que levar outro ponto em consideração, o Barba Negra. O Barba Negra tem uma estranha semelhança com o Rox de Xebec. E isso não é por acaso. O Teach tem atualmente 40 anos. Ele nasceu 2 anos antes do incidente de God Valley, onde os piratas Rox foram derrotados e o Xebec foi visto pela última vez. Isso deixa a possibilidade que eles tenham alguma conexão familiar. Mas, além disso, o barco do Barba Negra se chama Sabre de Xebec. Não é coincidência o seu barco ter o mesmo nome que ele. Os piratas Rox foram formados pela primeira vez em Hachinoso, a Ilha dos Piratas. E esse é exatamente o lugar que o Teach fez questão de fazer seu território depois que ele se tornou um Yonkou, tendo até mesmo que derrotar o Choco, um dos remanescentes dos piratas Rox, para isso. E por fim, o objetivo do Barba Negra é ser o rei do mundo. Ele quer fazer aquilo que o Rox uma vez tentou. Todo esse paralelo de vontade herdada me faz pensar se o poder do Xebec não era possuir várias Akuma no Mi ao mesmo tempo, assim como Barba Negra. Se você lembrar, o Teach queria especificamente a Yami Yami no Mi. Ele entrou no bando dos piratas do Barba Branca para ter mais chances de encontrar essa fruta, e foi até mesmo capaz de tirar a vida de um companheiro para consegui-la. Sabendo de todas as semelhanças do Teach com o Rox e como ele pretende seguir os seus mesmos passos, é bem possível que o Xebec possuísse a Yami Yami no Mi. Ainda não sabemos se o Barba Branca possuía a Gura Gura no Mi quando estava nos Piratas Rox, mas algo que me chama a atenção é a fala do Sengoku ao dizer que a Gura Gura no Mi tem o poder de destruir o mundo. Em nenhum momento com Barba Branca vimos algo nesse nível. Ele era capaz de inundar uma ilha inteira, mas destruir o mundo estava em um nível totalmente diferente. Isso pode ser por causa da sua idade e da sua doença. Mas e se o Sengoku disse isso porque viu o Rox em ação usando esta fruta? O Rox pode ter usado esse poder para tentar destruir o mundo, porém ele foi parado antes pelo Garp e o Roger, destruindo apenas a ilha de God Valley, que depois disso sumiu do mapa. E então, depois da sua derrota, a Gura Gura no Mi nasceu novamente e desta vez quem a comeu foi o Barba Branca. O Rox de Xebec era um grande estudioso e sabia dos segredos do mundo. Se houvesse uma forma de conseguir comer mais de uma fruta, ele com certeza saberia. É por isso que eu acredito que ele tinha vários poderes de Akuma no Mi, possivelmente de 3 frutas. E essa terceira fruta é a que o Barba Negra ainda vai atrás, ou até mesmo já possui.
apenas uma nota para a fruta do Kaido, já que a Big Mom trouxe essa fruta para ele logo depois que o Rox foi derrotado. E atualmente não sabemos se o Kaido está vivo ou não, então o Barba Negra ainda pode consegui-la. Eu só fico pensando o quão monstruoso esse homem seria com essas 3 frutas. Sem dúvidas, isso seria motivo suficiente para o Garp se aliar com Roger e terminar naquele estado. Então, uma coisa podemos ter certeza: os Piratas Rocks foram a tripulação pirata mais forte da história. E nos níveis de poderes de One Piece, o Rox de Xebec foi o personagem mais forte que já existiu. E bom galera, eu quero muito saber o que você acha dos Piratas Rocks. Qual você acha que é o poder de Rox de Xebec? Deixe aqui as suas ideias nos comentários que eu quero muito saber o que você acha. E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e tenha se divertido. E se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, porque isso ajuda demais. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que tiver um vídeo novo, sempre vai chegar aí para você e você não perde nenhum. Então, muito obrigado por você ter assistido e até a próxima!